Na Idade Média, os bordéis eram lugares sombrios e misteriosos, onde as mulheres viviam uma existência marcada pela marginalização e exploração. Em meio à atmosfera decadente das cidades medievais, esses estabelecimentos eram frequentados por uma clientela variada, incluindo nobres, mercadores e até mesmo clérigos. As mulheres que trabalhavam nesses bordéis vinham de diferentes origens e circunstâncias. Algumas eram órfãs ou abandonadas, enquanto outras eram viúvas sem meios de sustento. Muitas vezes, essas mulheres não tinham escolha senão entrar nesse mundo devido à falta de oportunidades ou ao desespero econômico. Para muitas mulheres naquele período, as opções de sustento eram extremamente limitadas. A sociedade medieval era rigidamente estratificada, com poucas oportunidades para as mulheres avançarem social e economicamente. As opções de trabalho para mulheres eram muitas vezes restritas a ocupações como trabalhadoras domésticas, costureiras ou servas. No entanto, esses trabalhos frequentemente ofereciam baixos salários e condições de trabalho precárias. Para aquelas que enfrentavam dificuldades econômicas severas, como viúvas sem recursos ou órfãs sem família para apoiá-las, a escolha muitas vezes se reduzia a uma decisão desesperada: sobreviver ou sucumbir à pobreza. Entrar em um bordel, embora fosse uma escolha desesperada, às vezes era vista como a única maneira de garantir um teto sobre a cabeça e comida na mesa. As mulheres que chegavam aos bordéis nessas circunstâncias, muitas vezes eram presas fáceis para traficantes ou proprietários de bordéis gananciosos, que se aproveitavam de sua vulnerabilidade para explorá-las ainda mais. Apesar das dificuldades, algumas mulheres encontravam solidariedade e apoio dentro das comunidades dos bordéis. Eles formavam laços estreitos com outras mulheres na mesma situação e buscavam conforto e companheirismo uns nos outros em meio às adversidades. Elas eram frequentemente sujeitas a contratos de servidão ou dívidas que as mantinham presas ao ciclo de exploração e abuso. Nos bordéis, essas mulheres eram submetidas a condições de vida desumanas. Elas viviam em quartos apertados e insalubres, muitas vezes sem acesso à higiene adequada ou cuidados médicos. A exploração por parte dos proprietários dos bordéis era comum, com as mulheres recebendo apenas uma pequena parte do dinheiro pego pelos clientes. A vida nos bordéis também estava repleta de perigos. As mulheres enfrentavam o risco de abuso físico e sexual por parte dos clientes e dos próprios proprietários dos estabelecimentos. Além disso, a falta de proteção legal significava que elas não tinham recursos para buscar justiça em caso de violência ou exploração. Para muitas mulheres naquele período, as opções de sustento eram extremamente limitadas. A sociedade medieval era rigidamente estratificada, com poucas oportunidades para as mulheres avançarem social e economicamente. As opções de trabalho para mulheres eram muitas vezes restritas a ocupações como trabalhadoras domésticas, costureiras ou servas. No entanto, esses trabalhos frequentemente ofereciam baixos salários e condições de trabalho precárias. Para aquelas que enfrentavam dificuldades econômicas severas, como viúvas sem recursos ou órfãs sem família para apoiá-las, a escolha muitas vezes se reduzia a uma decisão desesperada: sobreviver ou sucumbir à pobreza. Apesar dessas condições adversas, algumas mulheres encontravam maneiras de exercer algum controle sobre suas vidas nos bordéis. Algumas desenvolviam relacionamentos com clientes mais generosos, garantindo uma medida de segurança financeira. Outras conseguiam acumular riqueza suficiente para comprar sua liberdade ou até mesmo abrir seus próprios estabelecimentos. Uma estratégia adotada por algumas era desenvolver relacionamentos com clientes mais generosos. Embora muitas vezes os encontros nos bordéis fossem transações comerciais impessoais, algumas mulheres conseguiam estabelecer laços mais pessoais com certos clientes. Esses relacionamentos podiam oferecer uma medida de segurança financeira, já que alguns clientes estariam dispostos a pagar mais generosamente em troca de exclusividade ou de uma conexão mais íntima. Isso poderia proporcionar às mulheres uma fonte mais estável de renda, oferecendo uma proteção relativa contra os caprichos dos proprietários dos bordéis e das flutuações do mercado. Outras mulheres, ao longo do tempo, conseguiam acumular riqueza suficiente para comprar sua liberdade dos bordéis. Elas economizavam diligentemente suas receitas, muitas vezes guardando moedas ou joias em segredo, até que tivessem o suficiente para negociar sua liberdade com os proprietários dos estabelecimentos.
Embora esse processo fosse muitas vezes difícil e demorado, algumas mulheres conseguiram libertar-se dos grilhões da servidão e buscar uma vida de maior autonomia e dignidade. Embora essas mulheres ainda enfrentassem estigmas e obstáculos, sua iniciativa demonstrava uma busca por independência e autossuficiência em um mundo dominado por homens. Além disso, algumas mulheres excepcionalmente astutas e corajosas conseguiram ir além e abrir seus próprios estabelecimentos. Usando suas economias ou buscando apoio de investidores, essas mulheres desafiaram as normas sociais e econômicas da época ao estabelecerem seus próprios negócios nos setores de entretenimento adulto. No entanto, para a maioria das mulheres nos bordéis da Idade Média, a vida era uma luta diária pela sobrevivência em um mundo que as tratava como objetos descartáveis. Suas histórias muitas vezes são obscurecidas pelo véu do tempo, mas é importante reconhecer sua presença e sua luta em meio às sombras da história. Espero que vocês tenham se envolvido com a história obscura e intrigante dos bordéis na Idade Média. É incrível como o passado pode revelar tantas facetas da condição humana, não é mesmo? Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos fascinantes sobre os segredos e mistérios da história. E não se esqueça de deixar seu like, pois isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos como esse. Até a próxima!